Leon sempre acreditou que o sucesso viria quando ele encontrasse a ideia certa. Ele repetia para si mesmo: só preciso de um pouco de sorte. Todos os dias ele acordava com planos grandiosos e adormecia sem ter feito nada. Até que um dia, algo mudou. Ele estava sentado na cama, olhando para o teto, com aquela sensação sufocante de que a vida estava passando rápido demais. Leon sentia que poderia fazer muito mais, mas não fazia. Ele pega o celular e vê um lembrete que ele mesmo escreveu semanas antes. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Nesse momento, algo dentro dele desperta. Ele percebe que seu maior inimigo nunca foi o mundo ao redor, mas ele mesmo. Leon decide então começar por uma mudança simples. Acordar todos os dias às 6 horas. No primeiro dia, falha. No segundo, falha de novo. No terceiro, levanta arrastado, irritado, querendo desistir. Mas aqui surge uma grande verdade. A disciplina é como um músculo. No início dói, pesa, cansa. Mas quanto mais você treina, mais forte ela fica. Ele percebe que não precisa mudar tudo de uma vez. Ele só precisa mudar um hábito. Porque disciplina não nasce de grandes saltos. Ela nasce de pequenos passos, feitos todos os dias. Leon nunca imaginou que uma simples manhã pudesse mudar o rumo inteiro de sua vida. Ele acordou num silêncio estranho, como se o mundo tivesse diminuído o volume por alguns instantes. Olhou ao redor e viu o mesmo cenário de sempre. Roupas jogadas no chão, louça acumulada na mesa de cabeceira, notificações sem fim em seu celular piscando freneticamente. Aquele quarto parecia um reflexo exato do que se passava dentro dele. Confusão, desordem e uma inquietude constante que ninguém conseguia ver, mas que ele carregava como uma mochila cheia de pedras. Ele se sentia pesado, preso, como se estivesse parado em uma estrada enquanto todos ao seu redor corriam. Mas naquela manhã, algo diferente aconteceu. Leon abriu o celular e encontrou uma anotação escrita por ele mesmo, meses antes, quando havia lido um livro sobre desenvolvimento pessoal. A frase dizia: disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Ele leu 1, 2, 3 vezes, e pela primeira vez sentiu que aquela frase estava falando diretamente com ele. Mais do que isso, parecia que estava cobrando uma resposta. Ele percebeu que, durante toda a sua vida, tinha esperado por motivação, por inspiração, por uma grande revelação. Ele achava que um dia acordaria com um brilho nos olhos, uma determinação inabalável que finalmente o tiraria do lugar. Mas esse dia nunca chegou. Ele estava sempre adiando seus sonhos para quando tivesse energia, para quando tivesse tempo, para quando se sentisse pronto. Leon levantou da cama devagar, como quem desperta não apenas de uma noite de sono, mas de anos de adormecimento interior. Ele percebeu que estava cansado, mas não era um cansaço físico. Era algo mais fundo, uma fadiga emocional de sempre começar e nunca terminar, de sempre prometer e nunca cumprir. Ele sentia vergonha de si mesmo, não pela falta de resultados, mas pela falta de disciplina. E naquele instante, ele entendeu que a vida que desejava conquistar estava separada da vida que vivia por um único fator: sua capacidade de fazer o que precisava ser feito, mesmo quando não queria. Ele decidiu começar com algo simples. Acordar todos os dias às 6 da manhã. Parecia fácil. Parecia até bobo comparado aos seus sonhos grandiosos. Mas quando o despertador tocou no dia seguinte, Leon apertou o botão de soneca. E novamente. E novamente. No primeiro dia, falhou. No segundo também. No terceiro, levantou arrastado, irritado, quase se arrependendo da ideia. No quarto, voltou a falhar. E então percebeu algo cruel, porém verdadeiro. A disciplina dói. Ela incomoda. Ela confronta. Ela exige de você algo que sua mente preguiçosa tenta evitar a todo custo. Mas, ao mesmo tempo, ele percebeu que havia uma força estranha ali, como se cada tentativa fracassada ainda o empurrasse um pouco para frente. Leon começou a entender que a disciplina é como um músculo. Você não fica forte no primeiro treino. Não vê resultados nos primeiros dias. Às vezes, nem nas primeiras semanas.
Mas se você insiste, mesmo sem perceber, vai criando aquilo que tanto deseja. Consistência. E consistência é o verdadeiro segredo das pessoas que mudam de vida. S. Enquanto caminhava numa manhã nublada, ainda lutando contra o cansaço, Leon lembrou-se de algo que tinha ouvido anos antes sobre Albert Einstein. Ele não era gênio apenas por talento. Ele não era brilhante só pela capacidade intelectual. Ele dizia: "Não sou mais inteligente que os outros, apenas permaneço mais tempo com os problemas." Leon percebeu a profundidade dessa frase. Einstein entendia que motivação passa, mas disciplina permanece. Motivação é fogo de palha. Disciplina é fogo contínuo. Ele não esperava inspiração para trabalhar. Ele simplesmente aparecia todos os dias. E era isso que o tornava extraordinário. Aquele pensamento mexeu com Leon. Ele começou a enxergar a disciplina como uma ponte entre quem ele era e quem sabia que poderia ser. Não como algo rígido ou cruel, mas como uma forma de se libertar da própria preguiça, da própria procrastinação, das desculpas que ele repetia como um mantra. Eu não consigo, não tenho tempo, não sei por onde começar. Ele entendeu que essas frases eram apenas sombras criadas pela falta de disciplina. Ele começou com pequenos passos. Arrumar a cama, beber água ao acordar, fazer apenas 5 minutos de alongamento. Ler 2 páginas de um livro. Coisas simples, quase insignificantes. Mas ao final de uma semana, percebeu algo poderoso. Ele estava se tornando alguém confiável aos próprios olhos. Pela primeira vez em muito tempo, ele fazia aquilo que prometia a si mesmo. Ele não estava cumprindo grandes metas, mas estava cumprindo algo. E cumprir algo já era melhor do que cumprir nada. Certo dia, enquanto refletia sobre sua jornada, Leon lembrou-se de Nikola Tesla. Tesla era considerado excêntrico, obsessivo, intenso. Ele trabalhava longas horas, muitas vezes esquecendo de comer ou de dormir. Mas por trás de toda sua genialidade, havia algo que poucos comentavam: sua disciplina mental. Tesla dizia que a mente era como uma antena. Quando indisciplinada, captava ruídos. Quando disciplinada, captava ideias. E essa ideia atingiu Leon como um raio. Ele percebeu que sua mente estava sempre cheia de distrações, notificações, ansiedade, dúvidas, desejos instantâneos. Ele não conseguia ter clareza, não por falta de inteligência, mas por falta de foco. Falta de disciplina mental. Leon começou então a se observar. Observou quantas vezes checava o celular por impulso. Quantas vezes abria redes sociais sem pensar. Quantas vezes fugia do desconforto de uma tarefa difícil, buscando prazeres imediatos. E entendeu que cada fuga era um pequeno roubo. Ele estava roubando de si mesmo a oportunidade de crescer. Ele estava se sabotando. E pior, estava fazendo isso sem perceber. Mas o universo parecia testar sua força recém-descoberta. Depois de algumas semanas indo bem, Leon enfrentou sua primeira queda. Um dia ruim. Depois outro. Depois outro. Ele dormiu tarde. Pulou o treino. Ignorou a leitura. Voltou aos velhos hábitos. E com isso veio a culpa. Aquela sensação familiar de fracasso que parecia rir de suas tentativas. Ele se sentiu um impostor de si mesmo. Alguém que sempre começa animado, mas nunca chega longe. Mas algo dentro dele havia mudado. Pela primeira vez, Leon não acreditou na própria culpa. Ele entendeu algo essencial. Disciplina não é perfeição. Disciplina é retorno. Não importa quantas vezes você falha, o que importa é quantas vezes você volta. A disciplina não é sobre manter uma linha reta. É sobre sempre reencontrar o caminho. Ele respirou fundo e decidiu recomeçar. Não na segunda-feira, não no próximo mês. Ele recomeçou na mesma noite, no mesmo instante em que aceitou que falhar fazia parte. Ele percebeu que disciplina não é uma condição ideal. É uma atitude emocional. É a capacidade de se levantar, mesmo sem vontade. De caminhar, mesmo com cansaço. De continuar, mesmo sem resultados visíveis. Foi então que Leon lembrou-se de Steve Jobs. Jobs era conhecido por sua visão futurista, mas poucos sabiam o quanto sua disciplina criativa moldou sua trajetória. Ele repetia:
A disciplina liberta. Ela separa o amador do profissional. Jobs não esperava estar inspirado para criar. Ele criava. Ele aparecia. Ele entregava. Ele dizia não ao que não importava, e sim ao que precisava ser feito. E esse senso de foco foi o que o tornou um ícone. Leon começou a aplicar isso. Ele passou a dizer mais não. Não para distrações, não para convites que quebravam sua rotina, não para pensamentos sabotadores. E começou a dizer sim para pequenas obrigações diárias que, juntas, formavam uma vida inteira disciplinada. Ele percebeu que a disciplina funciona como um farol. Imagine um mar agitado, com ondas enormes e um céu escuro. A vida, muitas vezes, é essa tempestade. Mas a disciplina é o farol que te impede de se perder. Ela não para a tempestade, mas te mantém na direção certa. Você pode estar cansado, molhado, machucado. Mas enquanto tiver disciplina, não estará perdido. Certa noite, Leon entendeu isso de forma ainda mais profunda. Ele estava olhando para a janela enquanto a cidade dormia. As luzes distantes dos prédios pareciam pequenos pontos de esperança. Ele percebeu que cada luz acesa representava alguém acordado, trabalhando, estudando, lutando por algo. Ele se viu ali e percebeu que não estava sozinho. Havia muitas pessoas no mundo lutando contra si mesmas, assim como ele. E entendeu que a disciplina é o que conecta essas pessoas. Todos estamos tentando ser melhores, apesar de nossas fraquezas. A partir daí, Leon começou a encarar a disciplina como uma semente. Uma semente colocada na terra não mostra resultados no início. Você rega, cuida, protege, mas durante semanas não vê nada. E a maioria das pessoas desiste nesse estágio. Elas enterram a semente, mas não têm paciência para ver o que acontece por baixo da terra. O que não percebem é que as raízes estão se formando, invisíveis, silenciosas, profundas. Apenas depois disso é que a planta surge. Disciplina funciona da mesma forma. O início é invisível, mas, de repente, tudo floresce. Meses se passaram. Leon não se transformou em outra pessoa. Ele se transformou na pessoa que sempre deveria ter sido. Ele estava mais calmo, mais centrado, mais presente. Ele se orgulhava de pequenas coisas, como manter sua mesa organizada, terminar tarefas no prazo, cuidar do próprio corpo, honrar seus compromissos internos. Pela primeira vez na vida, ele olhava no espelho e via alguém confiável. Ele via alguém digno de respeito. Ele via alguém disciplinado. Certa manhã, sentado em sua mesa organizada, com uma xícara de café quente, Leon refletiu sobre sua jornada. Ele percebeu que não tinha conquistado nada extraordinário ainda. Não tinha ficado rico, não tinha se tornado famoso, não tinha revolucionado nada. Mas ele havia conquistado algo muito maior. Havia conquistado a si mesmo. E isso era a base para qualquer outra conquista. Ele olhou para a câmera, respirou fundo e disse: "Eu não venci o mundo. Eu apenas venci a mim mesmo." Essa frase tinha um peso enorme. Porque, no fim das contas, essa é a verdadeira batalha de todos nós. Não estamos lutando contra o mundo. Estamos lutando contra nossos medos, nossas inseguranças, nossas fraquezas, nossa preguiça. A disciplina é o que nos dá coragem para continuar lutando. E então ele concluiu: a disciplina não muda apenas sua rotina, ela muda seu destino, ela muda seu caráter, ela muda o que você acredita ser possível. Ele entendeu que a vida que sempre sonhou não dependia de talento, sorte ou circunstâncias, dependia de disciplina. Dependia da capacidade de agir todos os dias, mesmo sem vontade. E no final, ele descobriu que a pessoa que ele estava se tornando era muito maior do que tudo o que estava tentando conquistar. Agora é a sua vez. Não amanhã. Não quando tiver tempo. Não quando se sentir pronto. Agora. A pergunta não é: você consegue? A pergunta é: você está disposto a pagar o preço da disciplina? Porque tudo o que você deseja está do outro lado do esforço diário. E a única diferença entre quem conquista e quem desiste está na capacidade de continuar, mesmo quando ninguém está vendo. A disciplina é o caminho. A disciplina é a resposta. A disciplina é a chave para tudo.